Bom, pessoal, primeiro exercício, pede o CAPM para a empresa com beta 1,7, renda fixa 7%, setor de mercado 15%. Essa é a primeira pergunta. A resposta dela está aqui embaixo, a fórmula foi dada. A gente tem o 7 mais 15 menos 7 vezes 1,7, que dá 7 mais 8 vezes 1,7. A multiplicação tem preferência, eu tenho 7 mais 13,6. Finalmente eu chego no resultado de 20,6. O que aconteceu? Muita gente talvez estava com pressa, passou correndo por esse exercício e não viu que são duas perguntas. Eu estou fazendo duas perguntas, então tem que ter duas respostas. Tem o exercício para renda fixa de 7% ao ano, que é esse que está resolvido aqui, e tem a outra pergunta, que é qual será o novo CAPM se o governo alterar a renda fixa para 5%. Como que vai ser esse exercício, Gilberto? A mesma coisa, o resultado, claro, vai ser outro, com o 5% aqui, ó, no lugar do 7. Eu vou ter 5 mais 15 menos 5 vezes 1,7, tá? Então, eu preciso que as pessoas coloquem as duas respostas. Nesse primeiro questionário, não teve problema não, eu estou aceitando, tá? Mas preste atenção nisso na hora da nossa oficial, que também vai ser via questionário. Coloquem as duas respostas, já que eu estou fazendo duas perguntas. Vamos para o segundo exercício, tá? Ele pede o WOC e dá essas informações aqui. Eu colei a parte da pergunta e eu, só para uma questão de simplificação, tá, gente? Aqui está 800 mil, 500 mil, 700 mil, 2 milhões. Eu reduzi todos em mil, fiquei com 800, 500, 700 e 2 mil. Não tem problema nenhum, tá? Eu trouxe as taxas que lá estavam para cá, 20%, 21%, 18%. Eu vou calcular o peso, a importância, a participação de cada uma dessas linhas no total, certo? Como é que eu faço isso? Simplesmente dividindo. Eu vou dividir o 800 por 2.000, eu vou encontrar 0,4. Vou dividir o 500 por 2.000, vou achar 0,25. Vou achar dividir, né, o 700 por 2.000, vou encontrar 0,35. E aí, como que eu encontro essa última coluna aqui, esses percentuais, né? Eu coloquei o percentual em vermelho aqui no final, gente, para lembrar que não é para ficar digitando o percentual na hora que você está fazendo as contas. A gente está falando tudo de taxa, então pode deixar para colocar o percentual no final, ou pode até não colocar o percentual, tá? Não tem problema não. É porque teve um exercício lá, parece que a pessoa, na hora de digitar, estava calculando, colocou o percentual e aí a calculadora fez outra conta. Bom, eu encontro 8 quando eu multiplico a taxa, que é o 20, tá? Vezes 0,4. Chego em 8. Multiplico o 21 por 0,25, encontro 5,25. Multiplico 18 por 0,35, encontro 6,3. Simplesmente somo esses três números e encontro 19,55, tá? Que é o OC, que é a resposta da questão. Esse exercício é só isso, sem mais mistérios. Vamos para o terceiro, grau de alavancagem operacional. Aqui eu coloquei o título, tá? E eu já coloquei a tabela preenchida para facilitar a explicação, para facilitar o entendimento. O que acontece com a empresa A e com a empresa B? Ambas tiveram 12% de aumento de vendas. Então, a gente sai de 100% para 112%. Isso acontece nas duas empresas. Eu chamei uma aqui de A e a outra de A+, e a B e B+. O custo variável, como ele é variável, ele sai de 30 para 33,6%. Por quê? Porque ele aumentou 12%. E o 70, ele sai de 70 para 70,4, porque ele também aumenta 12%. O custo variável, ele acompanha a variação do aumento de vendas ou redução, mas nesse caso nós estamos falando de aumento. A margem de contribuição continua sendo calculada da mesma forma, receita total menos custo variável. A gente chega aqui na margem de contribuição. Então, aqui nós temos 112 menos 33,6, 78,4.
Custo fixo, como o próprio nome diz, é fixo. Era 60, continua sendo 60. Eu vou fazer 78,4 menos 60, eu chego em 18,4. Vamos parar aqui um pouquinho e ir para a empresa B, fazer o mesmo racional. A receita dela também saltou de 100 para 112. Os custos, como eu já expliquei, saíram de 70 para 78,4. Então, a margem de contribuição, que é essa menos essa, chegou aqui, tá? Em 33,6. Custos fixos, que eram 20, continuam sendo 20. E o 33,6 menos 20, a gente chega agora em 13,6, ok? Então, agora nós vamos calcular o GAU, né? O grau de alavancagem financeira mesmo de cada empresa. Eu encontrei o que aqui, ó? Eu deixei a conta 0,84, eu já deixei ela em percentual, tá? Como é que eu cheguei nesse 0,84, gente? A gente faz o 18,4 menos 10 dividido por 10, tá? Isso em percentual. Aqui vai ser a mesma coisa, a gente vai fazer o 13,6 menos 10 dividido em percentual, tá? Então, eu deixei aqui no slide uma conta que, se a pessoa tentar fazer, ela nunca vai chegar nesse número, tá? Você não pode dividir 0,84 por 12%, porque um está em fator, o outro está em percentual. Gilberto, por que que você deixou desse jeito? Porque eu percebi que 3 pessoas na sala cometeram esse erro, só que aí não chegaram nesse resultado 7, tá? O resultado 7 e 3, eu deixei os resultados certos para não induzir ninguém ao erro. Só que a conta não é essa, gente. Ou você divide 0,84, que está em fator, pelo fator 0,12, né? Porque 12% tem como fator 0,12. Então, ou você divide 0,84 por 0,12, você vai encontrar 7, ou você divide 84 por 12. Tanto faz, tá? O erro está em deixar desse jeito e tentar fazer a conta. Teve gente que deixou desse jeito e tentar fazer a conta, achou 0,07%. Não é, tá? É 7, ok? Mesma coisa aqui embaixo. Não se pode dividir 0,36 por 12%. Ou você divide 0,36 por 0,12 e encontra 3, ou você divide 36% por 12%, também encontrando 3. Gilberto, esse resultado aqui, o 7 e o 3, eles são por cento? O que que eles são? Não, gente, eles são números puros, tá? Porque ou eu já dividi número puro, eu dividi 84 por 12, 36 por 12 para achá-los, ou quando eu divido 84% por 12%, eu corto ambos os percentuais e chego também no número puro, tá bom? Então, esse jeito que está ficando aqui no slide não é o certo. Eu coloquei isso aqui para chamar a atenção de quem errou isso lá no exercício, tá? A pessoa não conseguiu chegar aqui, tá bom? Vamos para o próximo exercício. Calcular o grau de alavancagem financeira, né? O GAF. O lucro operacional é 8 mil e os juros estão em 15%. Aí tem aqui um ativo e um passivo, né? Altamente simplificado, tá, gente? E vem a fórmula aqui do GAF. Lembrando, o que é muito importante lembrar dessa fórmula? Eu tenho uma divisão dividida por outra divisão. Se a pessoa tentar fazer direto, dividir o LAIR pelo lucro líquido, depois dividir por lucro operacional, depois dividir por ativo total, vai dar errado. O que a gente tem que fazer? Primeiro, a gente divide o LAIR pelo lucro, pelo patrimônio líquido. Segundo, a gente divide o lucro operacional pelo ativo total, encontra os resultados e então divide um resultado pelo outro, tá bom? A primeira dúvida na hora que as pessoas olham a fórmula é falar assim, poxa, Gilberto, mas aqui está o LAIR. Cadê o LAIR? Você não informou o LAIR aqui no cabeçalho. Bom, gente, o LAIR, ele é o lucro operacional, está aqui, LO menos capital de terceiro vezes os juros.
Qual que é o lucro operacional? Foi informado, tá lá, 8 mil no cabeçalho. Menos 35 mil, que está aqui, ó, capital de terceiro, primeira linha do passivo, 35 mil vezes os juros. 35 mil vezes 15% é 5.250. Quando eu subtraio 8 mil de 5.250, eu encontro 2.750. Esse é o LAIR. Então, vamos agora para a fórmula do GAF. Eu vou pegar o LAIR, que está aqui, 2.750, dividir pelo patrimônio líquido, foi informado, olha aqui, ó, foi informado é 15 mil, tá? Quando eu dividir 2.750 por 15 mil, eu vou encontrar 0,18333. Isso é uma dízima, não precisa se preocupar com ela, ok? Eu guardo esse 0,18333 aqui. Vou agora por lucro operacional, muita atenção, aqui é o lucro operacional, tá aqui, ó, foi informado aqui no cabeçalho, é 8 mil, dividido pelo ativo total, que também tá aqui, ó, na coluna do ativo, seu total é 50 mil. 8 mil dividido por 50, temos 0,16. Agora, eu vou dividir o 0,1833 por 0,16 e vou encontrar 1,15. Ah, Gilberto, eu achei 1,14, eu achei 1,18, eu achei 1,12. Não tem problema, nós não vamos brigar com isso, porque isso é arredondamento. Agora, quem achou 3, quem achou 0,3, também não vamos brigar por isso, porque isso não é arredondamento, a pessoa foi direto na fórmula aqui e cometeu algum erro, tá bom? Bom, chegamos na última questão, tá? Que é a do ponto de equilíbrio contábil, ponto de equilíbrio econômico e o ponto de equilíbrio financeiro. O que foi informado? Né? Foi informado que os custos fixos são 2 mil, os custos variáveis são 30, o preço de venda é 40. A empresa quer lucrar 1.000, a amortização é 500 e a depreciação é 400. O que é muito importante, gente? Eu não vou usar todas as informações para calcular nenhum ponto de equilíbrio, tá? Cada ponto de equilíbrio eu vou lá e busco aquilo que eu estou querendo utilizar naquele momento. Primeira coisa é margem de contribuição, tá bom? Margem de contribuição é o preço de venda, 40 menos o 30, os custos variáveis. Eu chego numa margem de contribuição 10. Vamos então para o ponto de equilíbrio, que é o ponto de equilíbrio contábil. Ponto de equilíbrio, quando fala só ponto de equilíbrio, gente, só pode ser o ponto de equilíbrio contábil. Tá? Eu chamei aquele de PE. Ele nada mais é do que o custo fixo, 2 mil, dividido pela margem de contribuição. A gente chega aqui nos 200, ok? E o ponto de equilíbrio econômico, Gilberto? Ele é o custo fixo, os mesmos 2 mil, mais o lucro que a empresa quer, foi informado aqui no cabeçalho, também dividido pela margem de contribuição. A margem de contribuição, gente, ela não muda, ok? Ela segue a mesma todo o exercício. Ela mudaria quando, Gilberto? Ela mudaria se eu tivesse uma mudança nos custos variáveis ou no preço de venda, mas isso não está acontecendo nesse nosso exercício, tá? Então, o ponto de equilíbrio econômico vai ser 3 mil dividido por 10, vai ser 300. Chegamos aqui, finalmente, tá? No ponto de equilíbrio financeiro, que é o custo fixo, 2 mil, mais a amortização, menos a depreciação, também dividido por 10, tá? Esse total aqui dá 2.100 dividido por 10, 210 reais. Ó, 210 reais não, gente, desculpa a besteira, 210 unidades, porque isso aqui não é real, tá? Isso aqui é a quantidade de unidades que a empresa precisa fabricar, precisa produzir, precisa vender, né? Porque também não adianta só fabricar se não vender, para atingir o ponto de equilíbrio financeiro, tá bom? Eu vou suspender a gravação, mas